Turismo de negócios se consolida no estado. Só na cidade do Rio de Janeiro, em 2012, o número de eventos cresceu 53% em relação ao ano anterior. Foram mais de 200 congressos e feiras que geraram receita de quase 400 milhões de dólares. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o crescimento do turismo de negócios, estão aqui Paulo Michel, vice-presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis e do Sindrio, e Paulo Senise, superintendente do Rio Convention and Visitors Bureau. O turismo de negócios foi o principal motivo de hospedagem na cidade do Rio de Janeiro. Vamos conferir. O Anuário Estatístico da Associação Brasileira de Hotéis mostra que, em média, 36,17% das acomodações foram ocupadas por motivo de trabalho ou negócios. 12,18% dos hóspedes vieram participar de convenções, congressos ou feiras. Somados, são 48,35% dos turistas em 2012. Para lazer, menos de 30%. A ocupação média anual teve uma queda de 3 pontos percentuais. Em 2012, chegou a 77%. Em 2011, a ocupação média foi de 79%. Em 2010, o Arthur Repsold Jr., da GL Events, responsável pelo Rio Centro, que abriga os maiores eventos nacionais e internacionais no Rio de Janeiro, esteve no estúdio do Rio em Foco e falou sobre as dificuldades que o setor enfrenta para trazer mais turismo de negócios para o estado. A cidade boa para o turismo de negócio é a cidade boa para o morador, é o estado bom para o morador. Então, tudo que impacta a vida do morador impacta o visitante, seja saneamento, seja meio ambiente, segurança, transporte. O visitante de negócios, o turista, ele quer que a cidade tenha o que o morador também quer. Então, uma das grandes deficiências nossas é a questão de infraestrutura. A nossa infraestrutura hoje é precária, ela precisa crescer muito. A rede hoteleira do Rio ela já é insuficiente sem Olimpíadas, sem grandes eventos. 3 para 4 estrelas, que é a grande carência hoje da Barra da Tijuca, enorme. Não é os 5 estrelas, nós temos carência nessa faixa, hotéis modernos, práticos, que o visitante saiba o que vai encontrar. O setor está comemorando, mas houve uma queda de 3 pontos percentuais de um ano para o outro, na média de ocupação de hotéis. Por quê? A hotelaria está comemorando sim, porque a ocupação de 77% é uma excelente ocupação, principalmente quando a gente compara com outros destinos do mundo. Mas caiu um pouco em relação a 2011, principalmente porque cresceram o número de unidades disponíveis na hotelaria carioca. Para você ter uma ideia, só em 2011, 500 novas unidades entraram no pool hoteleiro. E em 2012, mais 1.000 novos quartos foram abertos. Hoje nós temos quantos quartos? Hoje nós temos, entre hotéis e albergues, pela nossa pesquisa, 32.500 quartos na cidade do Rio de Janeiro. Que já é uma oferta muito maior do que em 2010, né? Sem dúvida. E até 2016 nós pretendemos ainda crescer mais 20.000 unidades na hotelaria. E como é que a gente faz para ocupar todos esses quartos e ter 100% de ocupação? A campanha publicitária, né? Tem que ter estratégia de comercialização nacional e internacional. Isso para todo o Brasil, né? Mas especificamente para o Rio de Janeiro, o que precisa é dar continuidade e firmar imagem de um destino ideal para congressos e eventos e também para o lazer. Porque essa pequena participação aí do lazer, do segmento de lazer, no todo da ocupação hoteleira, nos coloca uma grande e ótima oportunidade de crescimento para esse segmento, uma recuperação desse segmento. Mas só se atinge através de investimento em campanha publicitária. E houve também um aperfeiçoamento da divulgação do Rio no exterior? O Rio vive hoje um momento de grande visibilidade internacional e doméstica também, em função do anúncio como sede de grandes eventos de impacto mundial, né? Quando entidades como a FIFA ou o Comitê Olímpico Internacional aprovam um destino,
ele dá um crivo de qualidade, um selo importante, que aquele destino é bom para aquele mega evento. Se é bom para aquele mega evento, ele é bom para todo tipo de evento. Isso aí corre o mundo. Então hoje nós já vivemos resultado dessa visibilidade, dessa imagem positiva. Mas a gente já pode dizer que tem um calendário de eventos que sustenta essa ocupação elevada? Durante todo o ano? Não temos ainda. Nós temos demanda de vários segmentos que têm se utilizado do Rio de Janeiro para realizar seus eventos, em função dessa visibilidade, desse momento positivo que a cidade goza. Mas isso não fica para sempre. Depois, terminado esse grande evento, o foco vai para outro lugar do mundo. E aí o Rio de Janeiro precisa continuar promovendo. E como é que a gente faz para manter essa ocupação alta? Como vai ser o pós-2016? Essa é a nossa grande preocupação na hotelaria, pelo montante de investimento que está sendo feito, por todos os hotéis que estão sendo construídos. Né? Isso precisa ter uma continuidade depois, a gente precisa ter o legado, a gente precisa fortalecer o nome da cidade mais ainda do que já está, mas também promover realmente novos eventos depois de 2016, que a gente possa continuar ocupando essas unidades hoteleiras. Na opinião dos senhores, o Repsoldi falou um pouco sobre infraestrutura, né? Que uma cidade boa para o turista, uma cidade boa para o cidadão. Esses mega eventos também estão impulsionando uma infraestrutura que vai fazer com que seja sustentável essa ocupação depois de 2016? Está, mas precisa de ter um foco específico em algumas questões fundamentais no Rio de Janeiro. Uma delas é a qualidade do aeroporto internacional da cidade. Isso é fundamental, que ele sofra um grande choque de atualização. Lembrando que nós estamos em 51º lugar, o Brasil está, num ranking de competitividade divulgado a semana passada pela Fundação Internacional de Turismo. Isso aí coloca assim, o dedo na ferida dos aeroportos, das rodovias. O quesito segurança melhorou muito no Rio de Janeiro, mas é preciso manter. Mas a gente ainda tem esse gargalo na infraestrutura, né? A Prefeitura do Rio liberou um pacote de medidas para estimular o setor de turismo. A gente fala sobre isso daqui a pouco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Lá em 2010, quando o Rio em Foco abordou esse tema do turismo de negócios, o senhor participou do programa e falou de um pacote que o prefeito Eduardo Paes estava liberando à época. O que foi atendido nesse pacote? Bom, basicamente foi a facilidade de se liberar novas construções de hotéis, né, com incentivos fiscais, né, principalmente na parte de impostos, e novas concessões de locais para se construir hotéis. Isso foi realmente efetivado e por isso que a gente tem hoje tantos hotéis sendo construídos, principalmente na área da Barra. Não tem uma região específica em que isso está acontecendo de maneira mais... A Barra está acontecendo mais lá exatamente porque lá tem mais espaço ocioso, né, e que pode realmente se construir, ter maior área construída. Falava-se também na época da necessidade de construir hotéis com 3 estrelas, hotéis que pudessem sustentar uma ocupação desse turista de negócios. Isso está ocorrendo? Hotéis econômicos estão sendo construídos principalmente no subúrbio, né? Você tem hoje muitos hotéis acontecendo em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu. Se observar, as grandes redes internacionais que têm marcas mais competitivas estão construindo hotéis nesses lugares. A gente pode imaginar que isso é um reflexo do próprio crescimento da cidade do Rio de Janeiro como referencial também turístico? Sem dúvida, uma recuperação, não é, do entorno do Rio de Janeiro que gera novos polos com demanda hoteleira. Que projeto hoteleiro ele só encontra o investidor quando há uma indicação clara de retorno, né? Isso aí está acontecendo no Rio de Janeiro. No bloco anterior a gente estava falando um pouco de infraestrutura como um grande desafio. Teríamos outros desafios nessa questão da competitividade como destino? Ainda cabe no Rio de Janeiro centros de convenções de pequeno porte em locais próximos à grande concentração hoteleira. São eles grandes geradores de demanda para toda a hotelaria e são equipamentos que não se encontram investidores
muito facilmente. Teria que né? o Estado entrar, né? Tem que ter um grande incentivo fiscal, tem que ter a participação do Estado, pode até ser um formato misto, né, público-privado, mas precisa de um projeto incentivador desses equipamentos. Nós temos até hotéis, né, sendo construídos, todos eles fazem sempre salas de eventos também, mas quando o Paulo fala, realmente a gente precisa de centros de eventos com um tamanho um pouco maior para atender eventos assim de 3.000, 4.000 pessoas, é isso que a gente precisa para ocupar mais as unidades hoteleiras. São Paulo sempre foi um tirador de eventos do Rio de Janeiro. Isso era um foco de lamentação, na verdade, do setor. Isso está mudando? Quer dizer, a gente está conseguindo atrair de novo alguns eventos para cá ou trazer novos eventos que não estavam ainda na agenda do Brasil? Eu diria que São Paulo sempre vai ser um ladrão de eventos nosso, não tem como, é um competidor fortíssimo, né? A gente tem que reconhecer, mas o Rio de Janeiro tem se mostrado também muito competitivo. Temos que crescer, temos que ter mais disponibilidade, temos que ter mais investimento, mais infraestrutura, mas estamos no caminho. Existe um parâmetro para medir essa competitividade Rio-São Paulo, que é o banco de dados da ICA, que é a entidade internacional, o maior banco de dados de eventos do mundo. O Brasil está em 7º lugar no ranking mundial. O Rio de Janeiro ocupa o 1º lugar no Brasil. E sempre concorre com São Paulo. O Rio recebeu 69, o Brasil recebeu 304 eventos, o Rio 69 eventos, que é mais de 20%, e o restante está distribuído pelo resto do Brasil. Mas sempre há uma competitividade forte. E qual é a dificuldade para atrair esses grandes eventos? Começa pela malha aérea internacional. O Rio ainda tem uma participação pequena no total de voos diretos para a cidade. Isso está se modificando. Já existem muito mais voos diretos hoje, várias companhias já anunciaram, estão operando voos diretos da Europa e dos Estados Unidos diretamente para o Rio de Janeiro, mas é preciso aumentar. E depois equipamentos, a oferta de equipamentos, né? E volto a bater na questão do aeroporto. Um aeroporto moderno, ele atrai muito mais até a capacidade de operar os voos e a primeira e a última impressão do turista. E geralmente é a que fica. A gente está falando de equipamentos, a gente precisa explicar que equipamentos são esses. O que a gente precisa de fato construir para ter esses grandes eventos aqui no Rio de Janeiro? Centros de convenções de médio porte, isso aí ajuda e muitas vezes é decisivo na escolha do destino. Um centro de convenções que seja de fácil acesso, tenha uma acessibilidade boa do aeroporto, que não esteja preso em engarrafamentos e distâncias absurdas. Isso aí está em primeiro lugar na lista, em muitos casos. Depois, a facilidade de se chegar ao destino. E aí passa pela malha aérea. O conforto de se chegar, né? Um aeroporto bom, né? E eu acredito muito em hotéis mais competitivos, hotéis mais econômicos, né? Porque a gente tem uma grande oferta de hotéis bons no Rio de Janeiro, hotéis 5 estrelas, hotéis 4 estrelas, estamos construindo muitos hotéis na Barra de bom nível, mas precisamos de hotéis econômicos, porque eventos também são atraídos pela competitividade na hotelaria. O senhor falou que alguns hotéis constroem seus centros de convenção, né? Tem centros para receber eventos. A gente tem, nesses projetos que estão sendo construídos, esses hotéis também aproveitando o espaço disponível, por exemplo, da Barra, para investir nisso? Com certeza. Dificilmente hoje se constrói um hotel que tenha mais do que 150, 200 quartos, sem ter salas de eventos, né? Porque os eventos promovem a ocupação, principalmente em períodos mais ociosos, né? O turista de negócios, ele fica mais durante a semana. E o final de semana a gente já tem muito bem resolvido no Rio de Janeiro, principalmente quando faz sol. No próximo bloco vamos saber por que o turista de negócios prefere o Rio de Janeiro. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio de Janeiro é, inegavelmente, o foco da indústria turística da América Latina. Tem as belezas naturais, os passeios turísticos, mas o visitante também quer uma infraestrutura sofisticada para os eventos internacionais.
O Rio Convention preparou um vídeo que torna a cidade ainda mais irresistível. Vamos ver um trecho desse vídeo. Da janela do avião, o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, abre os braços para apresentar montanhas, lagoas, quase 100 mil quilômetros de praias, 2 charmosas baías e a maior floresta urbana do mundo. Sem dúvidas, você está chegando no Rio de Janeiro. A cidade é tão bonita quanto eficiente. Une belezas naturais a excelentes instalações e serviços. Mas as boas-vindas reais são dos cariocas, eleitos pela Forbes como o povo mais feliz do planeta. Aeroporto internacional, com extensa network, com mais de 80 destinos. Aeroporto doméstico, com capacidade para 5 milhões de passageiros por ano. Extensa malha de metrô, enorme frota de táxis, helicópteros e serviços especiais de transporte, o que torna mais fácil se locomover. Uma boa rede de cobertura de telecomunicações, 5 operadoras de celular, rádio, teleconferências e banda larga gratuita na orla da praia, hotéis, bares e restaurantes por toda a cidade. O maior e melhor centro de convenções da América Latina também está aqui. O premiado Rio Centro é um espaço multifuncional com mais de 6 milhões de metros quadrados, 5 sistemas de ar-condicionado integrados, e um auditório para 4.500 pessoas, com assentos removíveis e pessoal capacitado para atender a qualquer tipo de evento. Copacabana, esta é a maior festa do mundo, hein? Você chegou ao lugar perfeito para o seu evento. Por que o turista de negócios é o que mais gasta na cidade? Ele tem um poder aquisitivo, né? Ele muitas vezes vem patrocinado e ele tem essa relação de custo-benefício bem resolvida quando ele escolhe um evento para participar. Então ele leva com isso 2 experiências de volta para casa, né? Uma experiência que ele ganha profissionalmente ao participar de um evento, seja em lucros comerciais ou intelectuais. E a segunda, ele realizou um desejo que está no fundo da mente de muita gente no mundo inteiro, que é um dia ir ao Rio de Janeiro, conhecer essa cidade tão famosa, cantada, divulgada. E agora que aparece muito nos cinemas, né? Essa divulgação por meio de filmes também gera mais um atrativo para a cidade? Ajuda muito. O filme Rio, por exemplo, né? Um desenho em 3 dimensões, deu uma divulgação imensa para a cidade. E até os filmes que mostram as mazelas que anteriormente eram muito mal resolvidas do Rio, hoje muita coisa está bem resolvida, né? E até esses filmes colocam o Rio numa discussão, que eu acho importante. Isso aí ajuda bastante. Em termos de formação de pessoal para trabalhar nesses hotéis, é importante a gente falar que a indústria do turismo ela gera muitos empregos e gera uma série de outras atividades que alimentam essa indústria. Como é que a gente está formando essas pessoas para atuar nesses hotéis aí que estão se abrindo? Esse é um grande desafio, acho que não só da hotelaria, mas como do turismo como um todo na cidade, porque você veja bem, cada quarto de hotel que a gente constrói, precisa-se de 4 pessoas, né? Um funcionário direto e 3 indiretos, né? Então, para você pensar, se nós vamos construir mais 20 mil quartos até 2016, nós precisaremos de mais 80 mil profissionais qualificados na área do turismo. E qualificar na área do turismo significa querer servir, estar apto a servir, ter línguas, né? E conhecimento do produto, ou seja, da cidade do Rio de Janeiro como ponto turístico, como destino turístico. Esse é um grande desafio. Tem muitos cursos profissionalizantes já na cidade, né? Nós temos aqui o Senac que ajuda, nós temos os próprios hotéis desenvolvendo treinamentos e cursos mesmo profissionalizantes, tá?
E temos as faculdades, que têm as faculdades de turismo e de hotelaria instaladas no Rio de Janeiro. Mas nessa área eu tenho certeza que a gente está carente, o Rio de Janeiro está carente de ações, sem dúvida. E em relação aos profissionais que trazem esses eventos para o Rio, que tipo de profissional é esse? Ele é um profissional altamente qualificado, ele é um organizador profissional de eventos e ele tem um papel fundamental, porque ele é que traz solução para a execução de todo o programa do evento, em detalhes, né? Então a experiência local é muito importante. Há um cálculo semelhante, por exemplo, à da indústria hoteleira sobre quantas pessoas a gente mobiliza num evento, por exemplo, um grande evento na cidade? Varia demais, né? Você tem eventos de 10 participantes e eventos de 5 mil. Um tamanho de evento médio, considerado médio, é de 500 participantes. Esse é um alvo, né, que nós temos, mas ele varia muito. Importante também é a qualidade do evento, né, em para que a termos gente de participação. na verdade, não atrai eventos, mas contrate fora do estado, né? Também. Hoje, por exemplo, o setor de saúde é responsável por mais de 40%, talvez, de todo o universo de eventos realizados no mundo. No Rio de Janeiro não é diferente. E se a gente for estabelecer uma agenda aí para daqui a 2 anos a gente conversar de novo sobre o turismo de negócios e do aquecimento dele, quais seriam as ações básicas que os senhores enumeram para a gente encerrar o programa, assim, como necessárias para a gente tomar agora para ter essa agenda sustentável pós-2016? Da nossa parte, nós gostaríamos de ter um aeroporto já bem resolvido e um projeto já em execução de um centro de convenções na zona sul do Rio de Janeiro. Eu acho que seria muito positivo a gente ter uma agenda, né, de eventos programada para se ir atrás, né, para buscar, porque o mundo vai continuar gerando eventos e a gente tem que ser competitivo no meio. E, por outro lado, a questão de formação de obra, acho que vale a pena ter uma atenção especial e ter também uma ação própria para isso. Um terceiro ponto que fizemos em conjunto com a Associação de Hotelaria e apresentamos ao prefeito é a montagem e criação de um calendário de eventos local, de eventos locais, realizados pela própria cidade ou atraídos com a participação em sociedade com a prefeitura. E esse calendário está em avaliação pelo prefeito, nós esperamos no futuro poder falar a respeito dele. E servir de modelo também para as cidades que estão em torno e que podem ver isso como uma oportunidade. Justamente. Né? Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Paulo Cerise, obrigada, Paulo Michel, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.